Olá, amigos. Nós estamos começando o Bate-Papo das 6. Esse é o momento de bater papo, falando de coisa muito séria que envolve a cidade de Linhares. E hoje eu prometo que eu vou falar sobre Soretama e Rio Bananal no contexto da segurança, principalmente numa época de pandemia. Estamos todos nós em um distanciamento social e tomara que continue. Daqui a pouco nós vamos falar com autoridades da segurança local e nós vamos abordar o policiamento que está sendo feito nesta época tão importante do município. Como está sendo feito? Existem mudanças pontuais que foram feitas por causa do Covid-19 aqui na cidade de Linhares e também na nossa área de abrangência. Eu também vou falar sobre alguns resultados conseguidos pela Força de Segurança Local. E fatos constatados hoje. Então vamos oficialmente abrir o Bate-Papo das 6. Comigo participa o delegado Fabrício Lucindo, que já está na nossa bancada, e eu quero agradecer a presença dele. Tudo bem? Boa noite, delegado Fabrício. Seja bem-vindo. Boa noite aos nossos telespectadores. É um prazer estar aqui conversando com você novamente, com a presença do Coronel Jones, está aqui em ilustre presença. A gente espera saciar as necessidades da população. E vamos. Nós também estamos recebendo o Coronel Jones, representando principalmente a nossa Guarda Civil. Tudo bem, Coronel? Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Oséias, doutor Fabrício. É um prazer estar aqui conosco. Estava aqui com os senhores de novo, né? Falando sobre segurança pública. É um assunto extremamente importante, principalmente nesse período que nós estamos vivendo. Muito bem. Gente, olha, eu quero dizer que com relação ao sistema prisional existe uma preocupação muito grande, já que nós estamos falando de segurança, né? Nós estamos falando de segurança e estamos falando dessa pandemia que assusta a muitos e nós já alertávamos aqui sobre a necessidade de ter atenção com o sistema prisional. O Estado do Espírito Santo hoje já fala em pessoas infectadas, nós temos casos positivos de coronavírus no sistema prisional. E eu quero lembrar um dado importante que existe hoje a segunda fase da campanha de vacinação contra a influenza, que vai contemplar agora o sistema prisional. Teve início da última semana com a imunização de servidores internos. Diz ainda a notícia que agentes de saúde do município de Cariacica estiveram na unidade de custódia e tratamento psiquiátrico para aplicar a vacina contra o vírus da gripe nos servidores e pacientes. É uma atitude muito importante. Vamos falar agora com os nossos entrevistados, com os nossos debatedores, porque essa é uma ação muito importante, vocês não acham? Perfeito. Se preocupar com o sistema prisional. O delegado Fabrício Lucindo está mais diretamente envolvido aí com o sistema prisional, muito importante. O senhor me dizia ontem que tinham presos ali na delegacia, na 16ª delegacia, e esse foi considerado um foco, né, de possível contaminação de coronavírus. O senhor demonstrou essa preocupação? Ah, sim, porque nós trabalhamos num local, a gente está sempre exposto, né? Que nós temos lá a circulação de centenas de policiais civis, centenas de guardas municipais, agentes da Sejus, pessoal do Conselho Tutelar, servidores do IASES, presos, servidores da Polícia Civil, então, e o público em geral que procura a delegacia para poder fazer qualquer tipo de ocorrência. Então, a gente tem ali uma preocupação muito grande por conta disso. Nós conseguimos, graças a Deus, com a Prefeitura de Linhares, a vacinação de todos os servidores da Polícia Civil, foram vacinados, e a gente cuida muito bem da limpeza e da desinfecção do local, porque realmente é um local de grande trânsito de pessoas e de muita movimentação. Eu não sei se a nossa produção vai conseguir, eu vou pedir. Eu não sei se a produção vai conseguir imagem de agora, da frente da 16ª Delegacia Regional. Se a gente conseguir, vai ser interessante, porque com relação ao que disse o delegado Fabrício Lucindo, existem alguns critérios de atendimentos que estão sendo feitos para com a comunidade linharense. Se a gente tiver, abre lá a imagem. Olha aí, ó. Na delegacia hoje, essa imagem é ao vivo, viu, gente? Imagem é ao vivo. Nós estamos assim. Quem chega aí, delegado, tem que ter um certo critério agora para ser atendido, até porque tem essa prudência que o senhor acabou de colocar. Tem presos aí que chegam a todo momento. Então, foram estabelecidos critérios que têm a ver com o decreto estadual e municipal. Sim, nós estamos atendendo aqueles casos urgentes,
casos que tem que ser feito na delegacia mesmo, que são os casos de violência doméstica, furto e roubo de veículos, homicídios, latrocínios, coisas graves, né? E aquelas ocorrências que podem ser feitas via internet, a gente orienta as pessoas para a própria segurança deles, para fazer essas ocorrências em casa, que a gente vai validar lá na delegacia e vai imprimir. Muito bem. Gente, olha, o Coronel Jones é uma pessoa sempre muito bem requisitada aqui, e nesse contexto da segurança, a Guarda Civil está sendo muito acionada hoje pelos moradores, e não é novidade para ninguém que essa Guarda Civil ela tem tido trabalhos importantes, e ela inclusive tem contribuído com a Polícia Militar. Né? A Polícia Militar, nesse fronte, a Guarda Civil tem levado muita gente para a delegacia desse período também. Na verdade, até o momento para a gente agradecer, né, pessoal, nossos amigos lá da Guarda, pelo trabalho que tem sido feito, porque segurança pública, ela preserva as coisas mais importantes que nós temos, que é a vida, que é o patrimônio. Né? Então, todos esses momentos que a gente tem em que a sociedade está em risco, né, que é o caso atual, a segurança pública ela tem uma função muito importante. Né? Tanto a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, todos os operadores de segurança, nesse momento, eles estão presentes. Né? Eles não podem se intimidar. A gente sabe que o nosso inimigo hoje é um inimigo silencioso. Nós tivemos agora, no último dia 23, 8 casos em 24 horas em Linhares. Então não é uma situação que a gente possa dizer assim, está sob controle. Não. Eu acho que o Brasil ainda está por vir uma situação ainda mais complicada. Né? Mas hoje nós temos todo um sistema de saúde já preparado. Né? A própria polícia hoje, a segurança pública, ela já tem um suporte maior para atender essas demandas. O doutor Fabrício acabou de falar aqui. Então isso é importante para a sociedade. Então, nesse contexto, a segurança pública, ela tem tido realmente um desempenho excepcional, porque você tem duas fases nisso. Né? Você tem a prevenção e a repressão. E a polícia, de uma forma geral, a segurança, ela tem que trabalhar com as duas situações. Né? Hoje, quando você fala de repressão, nós estamos falando mais com o doutor Fabrício, que é aquela questão de estar ali no contexto de apreensão de arma, de combate no dia a dia, de prisão de criminosos. Mas tanto a Polícia Militar como a Guarda Municipal, ela trabalha mais no aspecto da prevenção. Né? Quando você fala assim, a fila de banco, nós estávamos conversando agora há pouco, né, doutor Fabrício? Falando sobre a atividade da Guarda lá em organizar as filas. Né? Mas você tem a atividade de organizar as filas, como você tem a atividade de preservar também o patrimônio daquelas pessoas que estão ali. E nós estamos mostrando algumas imagens aí agora, olha só, para você que está ligando o seu televisor agora, se assuste não, isso não é Honda não. Mas nós estamos falando do contexto da segurança aqui na nossa região e que fala da melhor utilização das forças de segurança numa época de pandemia, onde todos estão concentrados em combater. E isso aí é um combate, coronel. Exatamente. Isso aí é um combate. É uma guerra que nós estamos travando, né, contra um inimigo que muitas vezes nós não conhecemos ainda, né? Mas a gente não pode ficar de braços cruzados. Né? Eu gostaria até de aproveitar essa oportunidade aqui e dizer o seguinte, nós saímos na frente, Linhares saiu na frente, porque com aquele primeiro caso, praticamente o primeiro caso do Estado foi aqui em Linhares. E a primeira providência do prefeito foi o quê? Vamos cancelar as aulas, suspender as aulas temporariamente, baixou um decreto, e graças a Deus essa tomada de decisão imediata do nosso gestor, com Deus na frente, Deus nos ajudou que muitos casos foram... nós não tivemos tantos casos aqui em Linhares, como poderíamos ter. E, aliás, uma coisa que precisa ser dita é o seguinte, nós estamos ainda num considerado risco baixo de contaminação para coronavírus. Ainda estamos num risco considerado baixo. São números do governo do estado, inclusive, que nos coloca nessa situação. Agora, coronel, vai depender da sociedade agora exatamente para dizer onde é que nós estaremos daqui para frente também. Exatamente. Né? Vai depender da sociedade, porque o risco baixo ele vai até um certo ponto, mas daí a pouco vem um moderado se a gente relaxar. Não podemos. E essa prevenção, essa distribuição das máscaras agora, né? Que a administração comprou 200 mil máscaras, isso é o quê? Prevenção.
Então, esse trabalho de prevenção, o distanciamento social, a prevenção, o grupo de risco, né? Nós temos hoje no estado uma média de letalidade desse vírus de 3,96. Não é uma média baixa, né? Então, quer dizer, doutor Fabrício, é importante a gente manter essa prevenção, porque a gente não sabe até onde nós podemos chegar. Agora, depende, como o Zé está dizendo, de quem? De nós. Como cidadão, eu tenho que ter a minha consciência, tenho que amar a minha família, tenho que preservar a minha família, aqueles que me querem bem, para que eu possa amanhã passar por isso e dizer, olha, eu passei por uma batalha, mas eu venci. Graças a Deus eu estou aqui, né, de pé, sustentado, graças a Deus guardado aqui com a minha família, amando aqueles que estão comigo. Essa fila que foi mostrada aí, muito importante dizer, passa pela organização da Guarda Civil. É isso que a gente está colocando aqui. Melhor utilização de uma força de segurança numa época de pandemia tão séria, tão grave como é essa. Alguém me perguntou, coronel e delegado Fabrício, Zé, é para isso tudo? É para isso tudo que vocês estão colocando aí na imprensa, esse negócio de pandemia? Poxa, a Polícia Civil hoje está atendendo de uma forma a atender até decretos, né? O que rezam, decretos. A Guarda Civil da mesma forma, é para isso tudo. É para isso tudo, delegado, o que vocês estão fazendo lá na delegacia? Com certeza, o Coronel Jones lembrou bem, Linhares saiu na frente, tomou uma decisão importante no passado, agora recente, e suspendendo as aulas, restringindo o contato. Quem brincou com esse vírus acabou se dando mal. Nós estamos vendo aí exemplos da Itália, da Espanha, da França, da Inglaterra. Nos Estados Unidos eu fiz um cálculo básico, eu gosto muito de história, eu fiz um cálculo básico hoje. Em 14 anos de guerra do Vietnã, foram mortos 58.200 americanos, soldados americanos. Em quanto tempo? 14 anos de guerra. 14 anos, de muito guerra. Importante o número. Que é o maior trauma da história americana recente, a derrota na guerra do Vietnã. Verdade. Porque morreram 58.200 soldados. Hoje eu vi a estatística, já morreram mais de 58.400 americanos, 58.400 americanos, em menos de um mês e meio de pandemia. Então a gente tem que ter cuidados redobrados, porque essa situação não vai acabar por agora e nós temos que preservar a vida das pessoas. Muito bem. É para isso tudo, coronel? O senhor diria a mesma coisa? Concorda com o delegado Fabrício? Olha, é aquilo que eu falei, nós temos hoje um inimigo que a gente ainda não conhece, né? Então, quando já disse, inclusive, o próprio ministro da Saúde, olha, nós estamos combatendo um inimigo que a gente não conhece. Exatamente. Então, assim, ele ainda é desconhecido, né? Então, você não sabe a força desse inimigo, né? Então, nós sabemos hoje o Brasil, a pessoa fala sobre clima, né? Clima tropical, é mais quente, é diferente lá da Espanha, é diferente da Europa, mas nós estamos vendo hoje no Nordeste casos e mais casos. E são clima do Ceará, de Pernambuco, são climas extremamente quentes, né? Então isso acaba caindo um pouquinho por terra. Então, o que nós temos que fazer hoje, Osés? Prevenção. Cuidar. Usa sua máscara. Fica em casa. Você está no grupo de risco, não saia de casa, né? Vamos ficar mais um mês, 2 meses, não importa. O que importa é que você vai ter a sua vida preservada, a vida da sua família, você vai continuar convivendo com a família. Então a gente não pode pagar para ver, né? Nós tivemos o caso daquela senhora agora essa semana, né? 86 anos, foi curada do vírus ali, foi ontem, foi isso? Anteontem, né? São Mateus, se eu não estou enganado. São Mateus, mas ela é de Linhares, pode dar um né? sinal para mim. Ela é de Linhares. Quer dizer, então isso é um caso, é uma exceção, não é a regra. A regra é essas pessoas serem do grupo de risco realmente falecerem, né? Então, assim, a gente precisa realmente ter uma consciência, ter na nossa vida até uma gratidão em podermos estar sobrevivendo a isso. Nós já estamos com quantos meses, doutor Fabrício, desse vírus aqui? Praticamente quase 2 meses. Quase, né? 2 meses, A gente está convivendo com isso. Então a gente nós já somos assim, sobreviventes, nós pode dizer, né? Muitos de nós somos sobreviventes. Olha, uma das primeiras ações desse coronavírus, né, e que nós registramos aqui na Rede Sim, foi a ação das forças de segurança e os efeitos de ruas vazias que nós tivemos, principalmente no começo. Hoje deram uma afrouxada um pouco mais, não pode, mas no começo o que nós vimos foram ruas vazias. E no centro da cidade, e aí eu quero voltar de novo com o Coronel Jones, retomar com ele,
foram registrados muitos furtos a estabelecimentos comerciais e muitos comerciantes reclamaram bastante. Olha só, nós temos algumas imagens aí do comércio. Esse pessoal reclamou bastante no começo da pandemia e cobrou um posicionamento das forças de segurança para evitar que, além de serem vítimas de um vírus, que a gente está dizendo que a gente não conhece muito os efeitos dele, aí os bandidos aproveitam para ir lá e arrombar lojas. Né? E isso acabou chegando também na delegacia, né, delegado Fabrício? E muitos acabaram sendo presos. Né? Eu queria que vocês falassem a respeito disso. As forças de segurança agiram rapidamente para evitar isso, que esse efeito fosse ainda maior, não é? Normalmente, nesses casos, o doutor Fabrício tem mais dados estatísticos aí, nesses casos, as pessoas mal intencionadas, elas aproveitam, né? É uma loja abandonada, é uma casa. E, infelizmente, a pessoa acaba pagando 3 vezes, nós podemos dizer assim. Primeiro, porque ele não pode trabalhar. Sua loja está fechada, né? Segundo, que ele é vítima desse vandalismo, desse furto, desse roubo, né? E terceiro, que ele pode ser vítima também do próprio vírus. Né? Então, assim, é um momento realmente de reflexão. É um momento em que a gente tem que estar cuidando das pessoas. É um momento que a Guarda Municipal atendeu ali essas demandas. Né? Nós criamos um grupo, Zé, aqui no centro, um grupo de trabalho. Nós deixamos uma viatura, ainda permanece. Ela faz o ponto base dela ali na secretaria, que fica realmente no centro, e nós rodamos todo o centro à noite. Né? São, a partir das 20 horas, 2 equipes estão ali diuturnamente. Tanto que esse trabalho diminuiu um pouquinho essa questão dos furtos no centro. O doutor Fabrício tem acompanhado isso, né? E muitas pessoas se aproveitam. Nós tivemos vários casos ali de andarilhos, né, furtando para comprar droga. Né? Então nós tivemos, por exemplo, nós tivemos ali a apreensão só pela Guarda Municipal de 52 facas com essas pessoas. Né? Nós tivemos a apreensão de 30 cachimbos adaptados para crack. Né? Então, muitas vezes as pessoas elas aproveitam desse momento e a gente tem que estar atento, né? A segurança pública, o operador de segurança, nessa hora que a gente tem que estar juntos aí com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, para evitar e dar uma tranquilidade maior à nossa população. Mas sabe qual é a boa notícia dessa história toda? É que a comunidade reconhece o trabalho que foi feito no meio da pandemia. E principalmente no centro da cidade, muitas pessoas já dizem, olha, a coisa ficou melhor, delegado. A coisa ficou melhor. Muitos furtos estavam acontecendo, agora a coisa deu uma acalmada lá, hein? Com certeza. Nós tivemos logo no início da pandemia, um pouco de aumento de casos de arrombamento de lojas fechadas. Às vezes essas pessoas acabaram arrombando as lojas para poder roubar alguma coisa. Mas a ação rápida e precisa da Guarda Municipal, da Polícia Militar e da Polícia Civil fez com que a gente descobrisse logo quem estava fazendo isso. Muitas coisas foram apreendidas, muitos objetos apreendidos pela Guarda Municipal, que tem feito um trabalho preventivo muito bom, e essas ocorrências de arrombamento, de furto e roubo reduziram muito de 25 dias para cá, de 30 dias para cá. Então a gente tem essa é uma vitória muito grande da Guarda Municipal, da Polícia Militar e da Polícia Civil, porque houve realmente um aumento no início, mas logo depois houve uma queda vertiginosa. Muito bem. Olha, e muitos desses números podem exemplificar e até explicar o tráfico de drogas que a gente vê aqui na nossa região e que está sendo combatido nessa época de pandemia. Gente, eu vou fazer um intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar, essencialmente, de casos registrados no setor de polícia de Linhares hoje, numa época de pandemia. Teve até submetralhadora apreendida. Daqui a pouco a gente fala mais a respeito disso. Esse é o Bate-Papo das 6. Fiquem conosco, voltamos já. Estamos de volta com o Bate-Papo das 6. É hora de bater papo, falando de coisa muito séria, é claro. Hoje as atenções estão voltadas para o combate ao coronavírus. Por falar em resultado, eu vou pedir à produção para colocar no ar aí, em tempo real, os números do coronavírus.
Isso é do governo do estado, aí números atualizados, nós estamos acompanhando ali, vocês podem ver, números de Linhares. E aí o Coronel Jones vai poder nos ajudar bastante. São 36 casos ainda confirmados, não é? São 36 casos confirmados. Nós não saímos do lugar com relação a casos positivos para coronavírus. É uma boa notícia. Com relação a esses números, é uma boa notícia. Eu quero lembrar que, de acordo com esse painel, nós temos, num total geral, 546 notificações. É importante dizer isso, que o número de notificações tem se elevado demais. São pessoas com sintomas. Então vão lá e acabam procurando o auxílio em saúde. 267 casos descartados, 243 em investigação. Isso aqui é um detalhe muito importante de se dizer. Agora, por bairros, no painel é possível ter também, por bairros, o bairro Interlagos lidera o número de casos confirmados com 10, Araçá com 8, o Centro com 1, Jardim Laguna com 4, Planalto 2, Três Barras 3, Aviso 4, BNH 1, Santa Cruz 1. E o coronavírus disse: eu estou aqui no interior, Japira tem 2 casos. Bem, bancada, o negócio é o seguinte, esses números revelam que tudo aquilo que a gente falou aqui é de fato verdade. Nós precisamos manter ainda uma prudência muito grande, porque se de um lado nós temos os casos descartados, que são 267, do outro lado 243, ainda tem resultado que vai chegar aí. Né? Então tem que manter o que vocês acabaram de dizer. Na verdade, José, essa situação do vírus, ele ainda, a gente está vendo que está aumentando todo dia, né? Graças a Deus, essa última semana, a gente teve uma semana até mais tranquila. Mas muitas vezes esses resultados, eles acabam demorando um pouco para sair. Né? Que muitas vezes sai, uma semana depois você tem aí um acréscimo de mais 5, 6 casos. A gente espera, tem pedido a Deus que isso não aconteça. Mas uma coisa importante ali naquele dado que você acabou de passar, é que a letalidade de Linhares ela é menor do que a do Estado. Nós temos com 3,56 do Estado e 2,78 do município de Linhares. É possível colocar o gráfico de novo aí para a gente dar mais uma analisada no gráfico? Olha lá. Exatamente a letalidade anunciada agora, né? Um detalhe muito importante, muito obrigado, Coronel, a letalidade é de 2,78, né? E o Estado 3,56. O Estado está muito maior que isso. É por isso que nós estamos no nível baixo. Né? Nós estamos no nível baixo. Exatamente. Nós não atingimos o moderado, nem tampouco o médio, e é por isso que o comércio está aberto, é por isso, detalhe que precisa ser dito. E aí a produção vai trabalhando outros detalhes aí, ó. Essa letalidade aberta aí é do Estado, né, produção? Do Estado. É isso, né? Então está lá confirmado 3,56. Né? No Estado, os casos curados também chamam a atenção. A gente também dá boa notícia aqui. Exatamente. É claro. 591. Tem muita gente sendo curada, né, delegado Fabrício? Isso causa assim, uma esperança muito grande nessa história do vírus, né? Com certeza. As pessoas estão, graças a Deus, estão sendo curadas. Até gente que estava na UTI, nós tivemos notícias que pessoas foram curadas, né? E é um movimento que a gente vai ter que ser vigilante, porque se nós tivermos um surto maior, obviamente, nós teremos que, talvez, a prefeitura terá que fechar o comércio novamente. Exatamente. Nós temos que aumentar as restrições novamente. Talvez seja como uma gangorra, né? Se as coisas vão melhorando, a gente talvez possa liberar um pouco mais. Se piorar muito, nós vamos ter que restringir ainda mais o contato das pessoas. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo uma preocupação dos comerciantes. Eu tenho andado um pouco o comércio local e a gente vê uma preocupação muito grande no comércio quando a gente fala dessa possibilidade. Olha, se nós atingirmos o índice moderado, o médio para a infecção do coronavírus, o comércio pode voltar a fechar. Isso é um fato, é um fato. E aí, Coronel, a Guarda Civil está sempre ali no stand-by com os comerciantes, ouvem muito isso também, não é? E auxiliam naquilo que podem, mas vai depender mesmo da comunidade. Na verdade, a medida restritiva e e distanciamento social, eles são muito importantes nesse momento, né?
você vê que esses grupos que foram criados, então você tem uma parte do comércio de manhã, uma outra parte à tarde, algumas restrições. E assim, a criatividade de alguns comércios. Porque muitas vezes você não precisa ter muita coisa, criar, eu vou comprar um equipamento, não. Você tem no seu comércio um cone, coloca ali na porta, bota lá um papel escrito ali, olha, entra de 2 em 2. Entendeu? Então bota uma cordinha, um cordão ali, um clipezinho, a pessoa vai chegar ali e vai obedecer. Entendeu? Então quanto mais a gente cobrar isso, né, a guarda cobrar, nós tivemos essa consciência dos nossos comerciantes, daquelas pessoas que trabalham, de cuidar da saúde daqueles que trabalham ali, de você ter essa questão do distanciamento, do uso da máscara, eu tenho certeza que nós vamos inibir muito e podemos chegar a não voltar. Mas se houver um aumento muito grande, com certeza a gente vai ter que voltar às medidas de restrição, distanciamento social, a questão de ficar mais em casa, e isso vai gerar realmente um grande transtorno para o nosso país, para o nosso estado, para o nosso município. É tudo que a gente não quer. Então Bem, são coisas simples, né? É verdade. Aquilo que eu falei, você vai numa loja hoje, vamos botar um material de construção, você tem uma lata de tinta, bota uma lá, coloca a outra aqui, bota um cordãozinho ali, quem está aqui do lado de cá do balcão... É um distanciamento, né? Exatamente, você entendeu? Então a gente precisa realmente continuar com isso, né? Criar um hábito, né? Não achar, já não vai acontecer mais, pode acontecer, né? Precisamos criar realmente esse hábito. Muito bem. Gente, eu quero falar sobre ações da Guarda Civil, por falar nisso. Eu não sei se eu tenho aí imagens do centro da cidade, das ações da Guarda Civil, porque agora há uma vigilância. Dentro daquilo que nós estamos falando aqui, existe uma vigilância com relação ao comércio, que de repente desobedece. Tem muitos comércios que têm que abrir com restrições. Exatamente. Com restrições. Aí eu vou citar, por exemplo, o que não pode ainda haver nenhum tipo de aglomeração, porque não teve conversa para isso, os bares aqui da cidade, né? Ainda é necessário ter essa restrição. E aí eu vou voltar lá com o coronel, porque a Guarda Civil ela tem feito esse papel, não é? do fiscalizador. Ela também tem ido lá para garantir que o comércio ele funcione exatamente dentro dos critérios, porque tem um decreto municipal também, né? É importante, José, às vezes, a gente até agradecer esses comerciantes que realmente têm atendido essa demanda, né? Alguns têm insistido, no início principalmente, questão da restrição com igrejas, comércios de uma forma geral, bares, né? Nós tivemos alguma resistência, mas hoje a gente já tem que agradecer as pessoas que realmente aderiram, as pessoas que estão aí conscientes, as pessoas que sabem que é um momento, que isso vai passar. Quanto mais a gente está envolvido nesse processo, com responsabilidade social, com responsabilidade com a nossa família, mais rápido isso vai passar. Então é interessante que a gente realmente não precise usar, vamos dizer assim, a repressão, né? Se você tem um bar, você não precisa abrir, você não pode abrir, por que insistir em abrir? Aguarda mais um pouco, né? Dia 30 agora termina o decreto do governador, nós não sabemos como vai continuar, se ele vai insistir com essa situação, mas é provável que as coisas, do jeito que estão, elas possam realmente, gradativamente, serem liberados nesse tipo de comércio. Olha, eu entendo que nenhum governante quer pagar para ver. Não quer. Não quer pagar para ver, porque eu estava vendo... as internações em vários estados brasileiros, o número de leitos que já estão ocupados no estado do Espírito Santo já é mais de 69%. Agora vocês imaginem, se já é mais de 69%, delegado Fabrício, coronel Jones, o governo já liga uma luz de alerta e ninguém quer pagar para ver. Opa, eu vou abrir tudo, eu vou relaxar tudo e vai ficar tudo bonito. Não, 69%. Manaus já está com 98% de ocupação, não é isso? Isso. Perfeito. Então, assim, na verdade, ninguém quer pagar para ver. E eu acredito que o governo municipal não quer pagar para ver. Além do problema do custo social, né, que tem, você tem o custo financeiro disso, né? Então, por exemplo, não é barato, né? uma não é UTI assim. aí, uma diária numa UTI, é um preço absurdo. Você tem hoje em torno aí de 2, 3 mil reais, talvez uma noite, né, numa UTI. Então isso não fica barato. E esse dinheiro é de quem? É nosso, é do contribuinte, né? Infelizmente é um momento que a gente tem que ter essa consciência de você, quando você zela por isso, você está zelando pelo seu próprio patrimônio.
porque esse dinheiro sai de uma fonte. E qual é a fonte? É a contribuição nossa, né? Das pessoas que moram aqui no nosso estado, que moram no nosso país, no nosso município, né? Então é importante que a gente tenha realmente essa consciência dessa preservação, de termos essa restrição momentânea, né? Então é bom que a gente tenha esse entendimento. Muito bem. Eu vou trazer o delegado Fabrício à baila, porque nós temos aqui uma andorinha, muito bem informada, diga-se de passagem, bom dizer isso, e ela está me informando aqui o seguinte: a polícia, em época de pandemia, não parou, e chegou na Polícia Civil, uma submetralhadora apreendida. Eu estou falando do policiamento em época de pandemia. Eu já tenho a imagem dessa submetralhadora aí. Olha isso aí, ó. O delegado, o negócio é o seguinte, é de fabricação caseira essa submetralhadora, né? Me explica essa submetralhadora aí. O cara é esperto, hein? Pois é, Osés, a gente tem recebido, essa é a 4ª submetralhadora apreendida nos últimos tempos. A PRF apreendeu 2 há um pouco mais de um mês, e a PM, essa 2ª submetralhadora apreendida aqui em Linhares. É uma preocupante porque é uma arma que realmente funciona, é automática, funciona como se fosse uma submetralhadora normal, e é um objeto que está sendo muito vendido aqui no norte do estado. Nós tivemos uma submetralhadora também apreendida no município de Aracruz, então foi a 5ª submetralhadora. Nos parece que essa arma tem sido fabricada no município de Serra e Cariacica, e eles estão vendendo aqui na região de Linhares, São Mateus e Aracruz. Curiosamente, pelo que foi apurado, essa arma está saindo mais barata do que um revólver calibre 38 vendido na praça. Pois é, rapaz. Então a pessoa que fabricou não é qualquer pessoa, conhece do riscado. Agora, o senhor falou de 4 apreensões aqui na nossa região, não é? Confirma? Isso, 4 só na região de Linhares. Nós tivemos uma apreendida em Aracruz semana passada também. Agora, tem gente presa por causa disso, delegado? Sim, foram presos 3 pessoas aqui e uma em Aracruz. 3 pessoas aqui e uma em Aracruz? Em Aracruz. Por causa. Agora, confirmadamente, essas armas estão sendo fabricadas na Serra? Não tem arma dessa sendo fabricada aqui na cidade de Linhares? Essa é uma investigação que nós estamos tocando junto com a Secretaria de Segurança e a Serviço de Inteligência da Polícia Civil e da PM, para descobrir se tem mais alguém fabricando esse tipo de arma no interior do estado. Por enquanto, há indícios que seja fabricado na Serra e em Cariacica. Então, a gente tem trabalhado muito para poder conseguir descobrir quem está fazendo isso e estancar essa fabricação de armamento, que é muito prejudicial para nós e para a segurança da nossa região. Agora, uma pergunta que a andorinha não soube me responder. Alguma arma dessa, porventura, foi encontrada em contexto de crime, inclusive de homicídio, aqui no município de Linhares? Ainda não, mas com a apreensão dessas 4 armas aqui em Aracruz, a gente pode periciar essas armas e fazer a comparação com projetis retirados de vítimas da nossa região, toda a região norte. E a partir daí, a gente pode indicar se essa arma foi usada em algum crime aqui da nossa região. Ô, Coronel Jones, na sua época de policial militar, a coisa era mais tranquila, né? Bem era mais menos tranquila. pesada que isso aí. A gente não estava falando aqui de submetralhadora, a gente estava falando aqui do revólver calibre 38, até a 22. própria polícia naquela época tinha dificuldade para adquirir, né? Tinha mesmo. Um armamento desse. Nós trabalhamos muito com revólver 38, né? Então, e tinha casos assim, que você estava numa dupla, só um estava armado. Né? Então era realmente meio complicado. E é importante, às vezes, a gente destacar, quando você fala em submetralhadora, às vezes a população não tem ideia do que é uma arma dessa, né? Ela provavelmente deve ser 9mm, Essa foi 380. 380. Então uma arma dessa, a letalidade dela, o poder de fogo, né? Então o risco não é só para a comunidade, para a sociedade, mas é um risco para a própria polícia. O delegado, os policiais militares estão aí, o Coronel Giovanni está nesse enfrentamento. E quando você se depara com uma arma, uma pessoa portando uma arma dessa, o risco é muito maior. Porque muitas vezes o policial está no máximo com a .40, né? Ou com uma 9mm. E vai se deparar, se vocês observarem ali, a quantidade de projetis e o tamanho do carregador. Né? Então, assim, é uma arma extremamente letal, perigosa, com poder de fogo muito grande.
né? E isso dá a esses marginais, esses bandidos, um enfrentamento muito grande. Olha só, eu não quero tocar o terror, não. Mas então nós estamos falando de uma arma que hoje a nossa força de segurança, ela teria armas de menor potencial que essa aí que nós estamos mostrando, é isso? Não é. Nós temos hoje, claro, com poder de fogo muito maior. Aquilo que a gente falou no início, né? No meu tempo, a polícia, ela realmente não tinha muita coisa. O doutor Fabrício também já tem alguns anos já de delegado, talvez no início da carreira dele a gente tinha alguma dificuldade. Hoje não, hoje a polícia está muito bem armada, né? Com fuzil, com metralhadoras, submetralhadoras. O problema que eu estou dizendo assim, porque quando você tem um cidadão comum, né, com uma arma dessa, que normalmente ele não teria acesso a essa arma, ele poderia ter no máximo, talvez uma 380, talvez um revólver calibre 38, então esse enfrentamento, ele seria, para a polícia, mais fácil. Mas quando você chega, enfrenta uma pessoa com um potencial daquele ali, o risco é muito maior. Exatamente. O poder, a quantidade de disparos que ela dá por minuto é muito maior. Agora eu te entendi. Agora eu te entendi. Não é nem a questão do calibre, né? É a questão da quantidade de disparo. Além disso, coronel, é bom lembrar o seguinte, que pela pouca habilidade que esses bandidos têm com essas armas, vamos imaginar que ele queira executar uma pessoa num bar cheio de gente. O risco. Olha o risco que as pessoas estão correndo. Olha quanto disparo que vai ser espalhado. Ao invés de acertar uma pessoa, acerta 10, 15 pessoas. São 30 projéteis em cada carregador desse, disparando automaticamente. Está vendo ali na foto 2. Quer dizer, então ele tira um, acaba, ele bota mais um, são 60 disparos. Quantas pessoas podem ser atingidas? É verdade. Lembrando que a polícia, quando ela fala de arma para a polícia, há todo um procedimento, existem treinamentos que são dados para a polícia e não é de qualquer jeito a utilização. Então, a preocupação do delegado Fabrício Lucindo seguramente me toma. Gente, daqui a pouco tem mais. A polícia agiu muito mais nesse dia aqui na cidade de Linhares e não apenas. Passou por Soretama e Rio Bananal. Daqui a pouco nós continuamos falando dos resultados policiais dessa terça-feira no Bate-Papo das 6. Mais um intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Gente, Bate-Papo das 6, nós estamos ao vivo aqui na TV Sim, 106.1, também estamos ao vivo na Rádio Sim, um abraço para você que sempre nos acompanha pela Rádio Sim e também no nosso canal no YouTube. É muito legal a interação do Bate-Papo das 6. Antes de entrar no crime e as influências da pandemia no desenvolvimento do crime aqui na cidade de Linhares, eu quero lembrar ainda algumas ações da polícia hoje. Delegado, vocês passaram por aonde? Vocês estiveram no Residencial Rio Doce? Me corrija aí se eu estiver errado. A Andorinha aqui é bem informada e já me disse. Vocês estiveram em Soretama. Me conta essa história. Bom, iniciamos hoje pela manhã com a prisão de um elemento lá na Residencial Rio Doce e com ele nós apreendemos 2 armas caseiras. Esse sujeito está envolvido na morte de um rapaz que foi morto num linchamento lá no Residencial Rio Doce. Nós trouxemos para a delegacia, está preso. Um pouco mais tarde, a PM conseguiu prender um sujeito perigosíssimo lá em Soretama. Eita. Um elemento estava usando um nome falso e ele tem mandado de prisão por homicídio em Vila Velha. Tem passagem por roubo e tráfico de entorpecentes. É um sujeito que preventivamente a PM prendeu e poderia dar muito trabalho para nós aqui, porque é um sujeito perigosíssimo. E os policiais também, nossos policiais e os policiais de Rio Bananal, estiveram em São Jorge de Tiradentes, prenderam um sujeito por receptação de material roubado, apreendemos uma moto roubada e ele foi conduzido para a delegacia também. E agora, no final da tarde, nós prendemos um sujeito lá na região de Jataipeba, um elemento que fugiu da região de Goiás, do estado de Goiás, cometeu uns crimes em Goiás, estava escondido aqui em Linhares, nós conseguimos prendê-lo. Hoje, no final da tarde, está lá na delegacia, também aguardando transferência. Pois é, a gente não vai entrar muito no detalhe das prisões, que a gente nem tempo tem para isso, né? A gente vai ter que encerrar o Bate-Papo das 6. Eu vou até sugerir que tem 1 hora a mais quando eu vier aqui nesse Bate-Papo das 6. Mas
Me chama a atenção o número de pessoas que se escondem na região, delegado. O senhor citou Soretama. Soretama realmente é uma situação que chama a atenção. Não é o primeiro perigoso, sujeito de alta periculosidade, que vai se esconder em Soretama nos últimos dias, hein? Há uma peculiaridade nesse momento, que é o início da colheita de café. Então as pessoas se aproveitam para se esconder e além de ganhar um dinheirinho na colheita do café também. Então a gente pede aos produtores rurais, tanto de Linhares, Soretama, Rio Bananal, que não contrate ninguém sem documentação, no mínimo. Saiba pelo menos a identidade da pessoa. Exatamente. Se quiserem alguma informação, ajuda da polícia, se estiver desconfiado do comportamento daquele sujeito, procura a gente, nós vamos saber fazer o levantamento da vida desse sujeito, para saber se ele tem mandado de prisão, se tem passagem pela polícia. Nós queremos proteger o patrimônio e a vida do produtor rural. Exatamente. E o produtor rural, contratando qualquer pessoa, ele pode estar levando um bandido para dentro da propriedade dele. Um local ermo que ele não vai ter uma atenção. Risco até para a própria família Para a dele. família dele, para o patrimônio dele. Então a gente pede que os produtores rurais conversem com a gente, nos procurem, nós estamos prontos a atender. Em 2017, nós conseguimos, em 45 dias, prender 11 elementos escondidos em Soretama, foragidos da justiça de outros municípios e outros estados. E graças a essa interação com os produtores rurais, nós conseguimos isso. A gente espera voltar esse projeto para que a gente possa dar um alívio para o produtor rural também, para que ele não seja tão vítima desse tipo de crime de furto, roubo, crimes violentos, né? Eu preciso agora trazer à baila o último assunto aqui do bate-papo das 6, que está relacionado a crimes registrados aqui na nossa região e o período de pandemia. Vocês fazem uma ligação a esse período, com relação ao período, e há muitos crimes. Eu tenho uma conta aqui, a nossa andorinha amarela está nos informando, que num período de 10 dias na cidade de Linhares, nós tivemos 5 homicídios. 5 homicídios num período de 10 dias. É muito, hein? Tem a ver com a pandemia? Sim, nós tivemos no início do mês de março, um problema que ocorreu no estado do Espírito Santo inteiro. Houve um aumento da violência, um aumento da criminalidade. Foi um período sazonal terrível que explodiu o número de homicídios no Espírito Santo e aqui em Linhares também. Graças a Deus, depois daquela primeira passagem, no mês de abril, já houve uma redução, a gente já está trabalhando com mais folga para poder elucidar esses crimes. Mas também é bom salientar que os crimes do mês de março foram 27 crimes em toda a região Linhares, Soretama e Rio Bananal, entre homicídios e homicídios tentados. Desse total, a Polícia Civil já elucidou 23 deles. Ou seja, o nosso nível de elucidação é muito alto, é mais de 80%, Exatamente. em menos de 30 dias. Então, assim, graças ao empenho da Guarda Municipal, que nos ajuda, passando informações, gente que liga, informando, a Polícia Militar sempre informando também para a gente, para nos ajudando a elucidar os crimes, e a comunidade, né, que confia na polícia e passa as informações pelo 181. Nós temos um dos mais altos índices de elucidação do Estado do Espírito Santo, graças à ajuda da comunidade, da PM e da Guarda Municipal. Já quero ouvir o coronel, mas antes Só eu em cima preciso dizer... eu gostaria de fazer uma consideração, vai. Eu se deixo, me permite. eu Me deixo, permite, eu meu deixo. amigo. Vai lá. Eu, assim, parabenizar o trabalho da Polícia Civil, doutor Fabrício Lucindo, porque realmente é muito importante isso. A gente sabe, a pessoa vai cometer o crime, mas ele também vai ser preso. Então, quer dizer, a sociedade ela vai ver o resultado daquela polícia que ela paga. Né, de uma polícia, mesmo com escassez de recurso, com dificuldade financeira, mas ela tem prestado o seu serviço. E Linhares está à frente de muitos municípios, inclusive da Grande Vitória, você pode ter certeza disso. Eu acredito. Em nível de elucidação de crimes contra a vida. Nós estamos falando de crimes contra o patrimônio. Crimes contra a vida, hoje o nosso índice, o índice da nossa Polícia Civil, da Polícia Militar, que tem também contribuído para esse resultado, é muito alto. Isso nós não estamos nem falando de outros municípios, de outros estados do país, da federação. Talvez o de Linhares seja um dos maiores índices de elucidação do Brasil. Eu acredito nisso. Olha só, no mês de abril, o delegado Fabrício vai me corrigir se eu estiver errado. No mês de abril, até agora nós temos 8 homicídios ou 7, hein, delegado? 7 homicídios. 7 homicídios, ok. 5 desses aconteceram no intervalo de 10 dias. Estou certo ou estou errado? Sim, senhor. Então a informação está correta. Muito obrigado, minha andorinha amarela,
que está me informando aqui em tempo real, dando informações aqui para o nosso programa. Isso revela exatamente o assunto que a gente trouxe à baila, então, que Perfeito. a pandemia, esse período de pandemia, afetou diretamente, né, nessa história do registro do crime, então. E a gente sabe, Zé, aqui, as ações do poder público a nível municipal, com a distribuição de cesta básica, né? Novamente, eu volto aqui a falar do nosso gestor, do prefeito Guerino, desse enfrentamento inicial, porque realmente houve. Isso acaba não gerando mais problema de segurança pública. Porque a partir do momento que o cidadão ele tem a sua cesta básica, então isso inibe um pouco a questão principalmente, crimes contra o patrimônio, né? Então, assim, a nível de Estado, essa questão, por exemplo, desse auxílio emergencial do governo federal, isso também é muito importante. Isso ajuda a questão da segurança, porque são menos pessoas dependendo, né, do alheio, podemos dizer assim, né? Então, a gente sabe que não é fácil. Nós não podemos dizer, eu volto a repetir aqui, o delegado Fabrício também tem o mesmo sentimento, nós não sabemos se nós já chegamos ao ápice e já vamos começar a descer, ou se nós vamos continuar a subir. Então isso depende do comportamento, né, de cada um de nós, do comportamento social, das medidas restritivas, da seriedade das administrações, da seriedade dos governos, para que a gente possa superar mais esse tempo aqui. Delegado Fabrício, nós temos 3 detentos que deixaram o semiaberto e acabaram sendo mortos aqui na cidade, né? São dados que nós temos também, né, dados que são importantes. Revela ainda mais que existe aí um contexto de vingança, de repente, alguém que deixa o presídio, vem para cá e o sujeito sai, talvez até por causa da pandemia, e aí resolve se vingar. A polícia chega a essa conclusão? Ainda é muito cedo para dizer isso? Com certeza, Osésio. Posso te garantir hoje que nós estamos com 30 homicídios registrados no ano, 30 homicídios, e desses 30 homicídios, mais da metade são pessoas que saíram do sistema prisional ou que cometeram algum crime no passado e acabaram voltando para o local de origem. E aí, mesmo sabendo das ameaças, mesmo sabendo que poderia ser morto, ele voltou para o local de origem e ali foi assassinado. Eu não sei se eu tenho imagem aí, o último caso registrado é de um rapaz cujo prenome dele é André, se não me engano, André Evangelista, de 21 anos, esse que aparece na imagem. É uma cena muito triste, um rapaz muito novo, 21 anos, né? Mas que o histórico dele é exatamente o que nós estamos falando aqui, 3 meses após ter deixado o sistema prisional, André foi morto com 6 tiros. É muito difícil, né, para a família lidar com a situação dessa, porque, na verdade, a saída dele, delegado e coronel, estava significando uma chance. Era uma chance, mas voltou para o mesmo lugar, né? Então, como disse o delegado Fabrício, realmente tem a ver com esse período da pandemia. Gente, eu preciso das considerações finais, porque infelizmente nós vamos ter que encerrar o bate-papo das 6. É sempre uma honra estar aqui. Eu vou começar com o coronel. Sempre bom tê-lo aqui nesse bate-papo de alto nível. Meu amigo Oséias, me permite relembrar aqui os nossos bons tempos ainda, né? Da Ronda da Cidade, aí dos anos 90, né? Já tem alguns dias e é sempre um prazer estar aqui. É sempre um prazer estar aqui na TV Sim, é um privilégio para nós e principalmente levar informações de confiança, informações para a nossa comunidade, porque a gente vê que hoje o mundo vive em muitas fakes, né? Muita mentira, mas esse programa realmente tem a credibilidade, tem a cara do nosso município de Linhares. Então todas as vezes que eu venho aqui eu parabenizo, né, a TV por essa oportunidade de estarmos aqui cara a cara com o nosso povo, não é com o Oséias. Nós estamos falando aqui para a nossa população de Linhares, para o Estado do Espírito Santo, né? Então a gente fica feliz e, mais uma vez, eu agradeço imensamente por essa oportunidade. Isso aí, a gente agradece a sua presença. Delegado, é sempre bom tê-lo aqui. O delegado Fabrício é um dos mais atuantes do Estado do Espírito Santo e tem prestado um serviço fundamental no contexto da segurança. E suas considerações finais para a gente encerrar? É um prazer estar falando com vocês, seus telespectadores. Coronel Jones, um grande amigo que eu tenho aqui em Linhares também. Obrigado, que a gente sempre nos atende e a gente está sempre à disposição.
É bom lembrar as pessoas que a gente estava falando especificamente sobre o coronavírus. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque se nós deixarmos esse vírus crescer, até quem tem plano de saúde vai ter dificuldade de encontrar um hospital. Porque vai chegar um ponto que o hospital não tem limite mais para recebê-lo. E nós temos uma região grande aqui dependente de Linhares, que a gente não pode pensar só em Linhares. É Linhares, Soretama, Rio Bananal, parte de Aracruz, que tudo converge para a nossa cidade, que é uma cidade de referência aqui no norte do estado, por conta da nossa capacidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E é um prazer estar falando com você de novo. Conte comigo para o que você precisar. Então tá legal, Fique gente. Fique em casa. Use a Use a máscara. máscara. É um isolamento, é um distanciamento. Um distanciamento social. Temporário, né? Exatamente. Temporário. Isso vai acabar. E com fé em Deus nós vamos vencer isso. É verdade, é verdade. Gente, olha, vai acabar. Pode acreditar aí, você que está em casa nos assistindo, isso vai acabar. Mas agora, neste momento, nós precisamos nos apegar às boas informações com relação ao coronavírus e o combate que está sendo feito. Portanto, fique em casa e sempre ligado aqui no Bate-Papo das 6. Bate-Papo das 6 volta amanhã. Até lá.